Está marcada para o dia 20 de abril a sessão em que o Supremo Tribunal Federal vai analisar a ação direta de inconstitucionalidade sobre a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A ação pede alteração do índice que corrige o saldo do FGTS à taxa referência. Sobre o assunto, conversamos com Victor Gadelha, especialista em direito tributário. Bom, hoje estamos recebendo aqui no Jornal da TV Noroeste Victor Gadelha. Ele é especialista em direito tributário, graduado pela USP São Paulo, com várias especializações. Nós vamos focar a questão do FGTS. Victor, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu, Roberto. Ô Victor, FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vamos falar da revisão do FGTS? Vamos sim. O que acontece, Roberto, o FGTS, todos sabem, né, aquele depósito de 8% que tem que ser feito pelos empregadores numa conta específica da Caixa Econômica Federal, a título de FGTS, né, como uma espécie de seguro que o empregado vai ter para o caso de uma eventual demissão sem justa causa, né, ou para aquisição de financiamento imobiliário e algumas outras hipóteses previstas em lei. Trata-se de uma aplicação financeira compulsória, e como toda aplicação financeira, ela tem que render. Hoje, a lei prevê que os depósitos que estão lá parados no FGTS, eles devem render 3% ao ano, mais uma correção monetária. O problema é que, no caso da correção monetária, ela está sendo feita com base num índice que não reflete a inflação, que é a TR, a taxa referencial. A TR ela é muito inferior à inflação em inúmeros anos. Toda vez em que a taxa Selic fica abaixo de 6,5%, a TR é automaticamente zerada. Então, não pode estar havendo uma correção monetária se o índice que está sendo adotado é a TR. Nessa ação, portanto, os contribuintes, né, os segurados, os trabalhadores, eles pedem que o índice da TR seja substituído por um outro índice que meça decentemente a inflação, como é o caso do IPCA ou do INPC. O STF já concedeu ganho de causa em dois casos semelhantes, no caso da correção de débitos trabalhistas e no caso da correção de precatórios. Em ambos, a correção monetária tinha que ser feita com base na TR. O Supremo chegou e declarou inconstitucional, mandando substituir pelo IPCA. A nossa expectativa, portanto, é que ele faça o mesmo em relação ao FGTS no julgamento que vai acontecer no dia 20 de abril. Quem tem direito ao FGTS? Todos os trabalhadores que têm carteira assinada. Tá? Se teve carteira assinada, automaticamente já tem o direito, né, de ter depositados 8% do seu salário nessa conta específica da Caixa Econômica Federal, a título de fundo de garantia. Quando o trabalhador recebe o FGTS? Ele recebe mensalmente e pode sacar em algumas hipóteses previstas em lei, das quais a principal é a demissão sem justa causa. Tá? Mas também tem algumas outras, como é o caso do saque para financiamento imobiliário, agora tem a modalidade também do saque aniversário, né, e outras que estão previstas em lei. No caso no caso de morte óbito do trabalhador, a viúva ou filhos recebe o FGTS? Sim, eles têm direito a receber o FGTS que já tiver sido depositado na conta do falecido. Nesse caso, eles têm que se habilitar junto à Caixa Econômica Federal, demonstrando que se trata, né, dos sucessores ou pelo menos do inventariante, e com isso sacar os valores que estão lá parados. Só é importante que se fique atento, porque existe um prazo prescricional para isso, né? Após 5 anos que o dinheiro estiver lá, ele já não pode mais ser resgatado e ele é convertido, então, em renda para a União. O que pode mudar, o que poderá mudar, o que vai mudar no FGTS, que está previsto aí? É isso que eu falei, né? A nossa grande expectativa é que haja a mudança no índice de correção monetária adotado hoje para fazer a correção monetária desses depósitos. E a nossa expectativa é que a TR seja substituída ou pelo IPCA ou pelo INPC, mais provavelmente pelo IPCA, porque foi esse o índice pelo qual o STF substituiu a TR nos dois casos que eu mencionei, dos precatórios e dos débitos trabalhistas. Ô Victor Gadelha, qual a sua orientação ao trabalhador de modo geral aí? Que entre com uma ação judicial pleiteando essa correção o quanto antes. Porque em casos de grande repercussão como esse, o Supremo costuma fazer uma coisa chamada modulação dos efeitos da decisão,
que é quando ele dá ganho de causa para uma das partes, mas restringe os efeitos dela apenas para a data do julgamento em diante. Quando ele faz isso, no entanto, ele costuma proteger aquelas pessoas que entraram com a ação antes do julgamento, por entender que elas tinham uma justa expectativa de receber os valores também correspondentes ao passado. Nesse caso, o passado é nada mais, nada menos que desde 1999, ou seja, a diferença entre a aplicação do novo índice e o índice que foi aplicado desde 1999. De modo que, se o trabalhador deixar para entrar com essa ação apenas depois do julgamento, ele corre o risco de perder todo esse longo período e ter aplicado o novo índice apenas a partir da data do julgamento, ainda que obtenha êxito. Qual é a chance de êxito para quem vai entrar? Nós avaliamos como uma chance de êxito alta, exatamente por conta disso que eu mencionei. O STF, com praticamente a mesma composição que ele tem hoje, né, já decidiu em 2 casos semelhantes que a TR era inconstitucional e que, portanto, tinha que ser substituída pelo IPCA. Seria preciso dar um cavalo de pau muito grande agora para negar esse pleito dos trabalhadores. Muitos brasileiros já entraram com ações, não é isso? Já tiveram resultado. Provavelmente essa é a ação mais repetida, né, do judiciário brasileiro. O maior volume de ações sobre o mesmo tema hoje é esse do FGTS. São centenas de milhares de trabalhadores que já propuseram. Essas ações, assim que são propostas, estão sendo imediatamente suspensas para que se aguarde o julgamento do Supremo e, quando então o Supremo decidir, os juízes e tribunais para quem essas ações tiverem sido distribuídas vão aplicar esse mesmo entendimento. Isso é excelente porque evita que haja recurso, portanto, torna o processo mais rápido e menos oneroso. Muito obrigado, Victor Gadelha, o senhor é especialista nessa área. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da TV Noroeste. Informações importantes para o trabalhador que tem a carteira assinada e que tem o direito do FGTS e direito também de entrar com essa ação, não é isso? Exatamente. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado.